E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Saz, da disciplina de Matemática. Trabalho com as turmas de 8º ano na escola Vereador José Almacho, localizada na Zona Leste, Teresina. E hoje nós vamos ver as propriedades das sevianas, que são os elementos notáveis do triângulo, dando uma maior particularidade no triângulo isósceles. Gostaria de mandar um beijo para todos vocês que estão aí me acompanhando e para todos os meus alunos também. Vamos lá? Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos ver as propriedades das sevianas. Professora, o que é uma seviana? A gente vai relembrar também essa definição de acordo com os elementos notáveis, que são os mais importantes do triângulo, e a propriedade de cada elemento notável. Então, como eu sempre trago para vocês, qual vai ser o objetivo da nossa aula de hoje? O conteúdo é a propriedade do ângulo externo, sevianas e propriedades dos triângulos isósceles e equiláteros. E o objetivo da aula vai ser resolver problemas utilizando as propriedades das sevianas. E aí nós vamos ver o que é uma altura, uma mediana e uma bissetriz de um triângulo isósceles com o apoio de uma figura. Então vamos lá? Se liga aí. Primeiro passo, eu preciso relembrar o que é uma seviana. Pode ser que você não conheça esse termo, mas você com certeza já viu o elemento notável de um triângulo. Então, o que vem a ser uma seviana? A seviana vai ser todo o segmento que parte do vértice do triângulo e se liga ao lado oposto, certo? Todo segmento que parte do vértice e se ligar ao lado oposto vai ser chamado de seviana. E aí as sevianas que nós vamos relembrar hoje, como eu coloquei no objetivo, são bissetriz, altura e mediana. E de acordo com cada um desses elementos, existe uma propriedade que nós vamos aplicar no triângulo. E a gente precisa também relembrar qual é essa propriedade. Então, coloquei aqui o triângulo, olha só. E nesse triângulo eu coloquei 4 elementos notáveis que são bem conhecidos. Repara que tem um que não é seviana. Qual seria esse elemento notável? Só tem um que não parte do vértice do triângulo. Lembrando que o triângulo possui 3 vértices, que são os pontos que unem os meus lados, certo? Os lados 2 a 2. Esse ponto de encontro dos lados consecutivos é o nosso vértice, ok? E aí nós temos 3 elementos que partem do vértice na figura. Olha na figura aí, ó. Nós temos a altura, nós temos a bissetriz e a mediana. Repara que a mediatriz ela não parte do vértice, portanto, ela não é uma seviana. E a gente não vai ver a mediatriz hoje, somente esses outros 3 elementos que são sevianas do nosso triângulo, ok? Então, a mediana, a bissetriz e a altura são exemplos de seviana. Essas sevianas são 3 importantes elementos chamados de elementos notáveis do triângulo. E aí, você consegue lembrar o que é uma mediana, o que é uma bissetriz? Sim ou não? Mediana, bissetriz, altura. Tem algum termo que remete quando você lembra desse elemento para você poder memorizar? Sim ou não? Não lembro, professora, já esqueci. Então vamos lá. Vou começar aqui falando da mediana de um triângulo. A mediana de um triângulo, galera, vai me lembrar a ideia do ponto médio. Porém, são coisas distintas, tá? Ponto médio é uma coisa e mediana é outra. O ponto médio, se você lembrar, é o ponto que divide o segmento em outros 2 segmentos congruentes. A mediana vai ser um segmento de reta. Se a mediana é um segmento de reta, esse segmento de reta é formado por 2 pontos, ok? Então, a principal diferença é essa. Se eu falar mediana, eu posso lembrar de ponto médio, mas são coisas distintas. O ponto, por exemplo, o ponto A, representado por uma letra maiúscula, né? O azão. Ele pode dividir um segmento BC em outros 2 segmentos congruentes. Mas quando eu falar na mediana, a mediana vai ser um segmento. Então, observa aqui na figura. Olha aí, eu coloquei o triângulo ABC e eu tenho um segmento AM. Repara que esse segmento AM, ele parte do vértice A e até o lado oposto. Qual é o lado oposto? Qual a definição de lado oposto? Vocês lembram? Nós já vimos isso em relação entre ângulos e lados no triângulo, tá? O lado oposto, para saber qual é o lado oposto, eu sempre aponto para frente do vértice, não é isso? Então, se você apontar para frente, o lado oposto vai ser o segmento BC. Olha aí na sua figura. Então, BC é o lado oposto do vértice A, ok? Se eu fosse falar do vértice B, quem seria o lado oposto a ele?
AC, aponta para frente. E o vértice C, quem seria o lado oposto a ele? AB. Então, é preciso lembrar dessa definição entre vértice e lado oposto para você aplicar o elemento notável também, ok? Então, nesse caso, a AM é uma mediana, a AM é um segmento, não é isso? Pronto. Então, a mediana vai ser uma seviana que vai unir o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, a relação entre mediana e ponto médio é essa. Professor, o que isso significa? Que quando eu pegar esse vértice e ligar ele ao lado oposto, como esse ponto de encontro com esse lado oposto vai ser ponto médio, nós também teremos dois segmentos congruentes. Então, essa é a propriedade da mediana. Peguei esse vértice, liguei ao lado oposto, esses meus dois segmentos formados serão congruentes. Repara que tem um tracinho aí simbolizando exatamente isso. O que quer dizer? Que o BM vai possuir a mesma medida do MC, ok? São segmentos iguais. Professora, quer dizer então que se BM medir 4 centímetros, o MC, segmento MC, também vai medir 4 centímetros? Exatamente. Então, essa propriedade é uma propriedade da mediana, tá bom? Agora, a gente está vendo em relação ao triângulo de modo geral. Depois, a gente vai ver de acordo com o triângulo isósceles, que são os triângulos trabalhados durante essa semana, o isósceles e o equilátero. Mas hoje nós vamos ver do triângulo isósceles, ok? Então, coloquei AM é a mediana relativa ao lado BC. Isso nós já vimos. Lembrando que na hora de simbolizar esse meu segmento, eu coloco o tracinho em cima, ok? Logo, BM e MC têm medidas iguais, portanto, são o quê? Congruentes. Em um triângulo, podemos traçar 3 medianas. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas os pontos notáveis são resultado desses elementos notáveis, que vai ser o ponto de encontro. É por isso que ele sempre menciona. Você vai ver que o triângulo tem 3 medianas, 3 bissetrizes e 3 alturas. Por quê? Porque o triângulo tem 3 vértices. E se o elemento notável parte de cada vértice, eu consigo ter 3 elementos notáveis. E aí esse ponto de encontro vai ser chamado de ponto notável. Não é um conteúdo que nós vamos ver hoje, mas tem uma ligação. É por isso que ele sempre menciona que eu posso formar 3, sempre na quantidade 3, porque eu sei que esses segmentos sempre vão partir do vértice do triângulo, ok? Então, quando eu falar em mediana, eu vou lembrar do quê? Eu já sei que mediana é uma seviana, se é seviana tem que partir do vértice e se ligar ao lado oposto. Beleza, definição de mediana. Agora, se eu for associar a ideia da propriedade, eu vou lembrar que esse ponto de encontro com o lado oposto vai ser um ponto médio. E aí, se é um ponto médio, esses meus segmentos são congruentes, ok? Entendido? Vamos relembrar o próximo elemento notável. A altura. A altura de todos os elementos é a que você vai mais lembrar. Por quê? Porque é a mais falada, é a que você já vê desde o 5º ano, no 6º, no 7º. E aí a altura ela vai me remeter a uma ideia de que é impossível falar de altura e não lembrar de um termo. Qual seria esse termo? Lembra? Sim? Não? Qual é esse termo? Perpendicular. Você lembra o que é perpendicular? Se eu falar assim, sobre a posição relativa entre duas retas. Se eu falar que elas não possuem pontos em comum, elas são paralelas. Se eu falar que elas possuem um ponto em comum, elas podem formar ângulos de 90 graus ou não. Se formar ângulos de 90 graus, elas são perpendiculares entre si. Então, a ideia do perpendicular sempre vai me remeter à ideia dos ângulos de 90 graus, tá bom? Então, como nós estamos falando de um segmento que é perpendicular, eu sei que esse segmento em relação a quem? Ao lado oposto, vai formar ângulos retos. Então, se eu falar em altura, eu lembro do termo perpendicular, porque aí eu não esqueço, certo? Então, definição, a altura é uma seviana perpendicular à reta suporte de um lado do triângulo. Então, observa aqui a imagem. Eu tenho novamente o triângulo ABC. Quem é a altura nesse meu triângulo? É o segmento AH. Repara que no ponto H, que é exatamente o ponto de encontro, essa minha reta suporte, que é a reta suporte nesse caso, o lado oposto, que é BC,
E aí eu tenho formado um ângulo de 90, no caso são dois, né? Ele coloca um aí só para você representar, só para ser representado e para você entender que o ângulo é de 90, mas nós sabemos que nós temos dois ângulos retos aí, tá bom? Professora, só está indicando um, sim. Mas se um é 90 e esse ângulo aí, como você pode observar, é um ângulo raso, esse ângulo AHB também vai ser de 90 graus, porque quando eu somar tem que dar 180, ok? Então, eu tenho dois ângulos retos nesse caso. Eu indico um para você lembrar que esse segmento que é perpendicular mede 90 graus sempre em relação à reta suporte, que é a nossa base, ou o lado oposto do vértice indicado, ok? Então, ó, eu coloquei aqui 3 casos, observa que todos são triângulos, tá vendo? Mas existe uma diferença entre eles. Você consegue lembrar da classificação do triângulo? Como nós já vimos, foi conteúdo de revisão desse ano, os triângulos podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Lembra disso? Espero que sim. Se ele for classificado em relação aos lados, ele pode ser o quê? Equilátero, 3 lados iguais. Ele pode ser isósceles, definição que nós vamos utilizar para entender a propriedade. O que é um triângulo isósceles? Ele possui os 2 lados congruentes em relação à base. A base é diferente. E os lados que se relacionam com a base são iguais, são triângulos isósceles. E o terceiro triângulo é escaleno, tem as 3 medidas diferentes. Nesse caso aqui, a gente vai classificar só em relação aos ângulos. Em relação aos ângulos, dá para lembrar? Triângulo retângulo, é esse terceiro que está aparecendo aí no seu slide, tá vendo? O terceiro triângulo é retângulo. Retângulo no vértice C, ok? Nós temos o segundo triângulo, esse que está na cor rosa. Repara que a altura, ela é externa, não é isso? Esse triângulo aí, eu não indiquei o ângulo, mas esse ângulo que está contido no vértice C, ele é maior que 90. Os outros dois são agudos. Ele é obtusângulo. E o primeiro triângulo, que é esse que está na cor verdezinha e clarinha, é um acutângulo, possui 3 ângulos agudos. Você vai observar que em cada caso do triângulo, quando eu classifico em relação ao ângulo, eu tenho uma altura diferente, tá vendo? No caso do primeiro triângulo, a minha altura ela é o quê? Ela é interna, ela é externa ou ela é o próprio segmento que se liga a um vértice? O que vocês acham? Você consegue visualizar o segmento H, não consegue? Se você consegue visualizar o segmento H e ele está dentro da figura, essa altura é interna, ok? No segundo exemplo, repara que esse AH eu tive que prolongar. Esse AH ele é resultado do prolongamento do segmento do lado BC, tá vendo? Em relação ao vértice A. Professora, se eu fosse prolongar o vértice C na segunda figura em relação ao lado AB, aí seria interno, a altura. Mas nesse caso eu coloquei externo. Então o primeiro triângulo nós vimos é acutângulo, a altura é interna. O segundo triângulo nós vimos ele é obtusângulo, a altura pode ser interna ou externa. Nesse caso eu representei a externa. E o terceiro triângulo ele é retângulo. Então, repara que a altura é o próprio segmento que se encontra com o vértice C, tá bom? Segmento BC. BC com CA. E aí o encontro desses segmentos já forma a minha altura no triângulo. É um caso particular. Então, sempre que eu lembrar do triângulo retângulo, eu já vou lembrar que essa altura ela está contida no triângulo. Ela não é nem interna nem externa. Ela faz parte do segmento do triângulo, ok? Eu coloquei aqui, olha. Primeiro triângulo acutângulo, segundo obtusângulo e o terceiro retângulo. Então, só para você identificar. Professora, se eu não lembrar a classificação quanto ao ângulo, o que eu faço? É só você olhar para o segmento que é perpendicular, somente. Se eu conseguir identificar o segmento perpendicular no meu triângulo, eu já sei que ele é a altura, independente de qual seja o triângulo. Então, o termo que eu não posso esquecer, independente da classificação, é perpendicular. Então, sempre que eu falar em altura, altura de um triângulo, a altura vai me remeter à ideia de quê? Perpendicular. Então, lembrei desse termo, consigo identificar a altura na minha figura, ok? Vamos adiante. Tá faltando falar sobre qual é o elemento notável? Bissetriz. Nós já vimos o que é uma mediana, certo? E o que é uma altura. A
ideia da bissetriz ela é muito parecida com a mediana. Por que elas se parecem? Você consegue identificar um elemento comum entre a mediana e a bissetriz? Eita, professora, que pergunta difícil, né? Consegue lembrar? Se eu falar da bissetriz, eu sei que a bissetriz também vai dividir alguma coisa em duas partes iguais. O que ela vai dividir? Eu sei que a mediana divide o lado. E a bissetriz divide o quê? Bissetriz, quando eu falo em bissetriz, eu lembro de ângulo. Então, a principal diferença entre a mediana e a bissetriz é que a mediana vai dividir o lado e a bissetriz vai dividir o ângulo, certo? Então, se eu quiser diferenciar, eu simplesmente digo, mediana divide o lado oposto em dois segmentos congruentes e a bissetriz vai dividir o vértice que parte, tá bom? Logo porque ela vai se ligar a um lado oposto. E aí não tem como dividir esse lado porque essa propriedade já é da mediana. Então, quando eu falar bissetriz, eu vou lembrar da ideia do ângulo. O ângulo vai me remeter ao vértice que esse meu segmento vai partir, ok? Então, a definição: bissetriz interna de um triângulo é uma seviana que divide o ângulo interno em dois ângulos congruentes. Então, lembrei de mediana, divide o lado oposto em dois segmentos congruentes. Lembrei de bissetriz, vai dividir o ângulo que parte do vértice, no caso, porque eu tenho que relacionar com um ângulo, em outros dois ângulos congruentes, certo? Então, observa aí a figura. Eu tenho um triângulo ABC. Qual segmento que representa a bissetriz? Qual o segmento? O segmento AD. Repara que nesse segmento AD, o vértice A, porque o ângulo, quem são ângulos internos na figura, gente? O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Os vértices. Qual a diferença de vértice para ângulo, quando eu quero representar na notação? Os ângulos são acompanhados dos acentos circunflexos. E os vértices são só as letras maiúsculas. Beleza, professora. Então, nesse caso do AD, que é bissetriz, ele está dividindo o ângulo A em outros dois ângulos congruentes, certo? Novamente, nós temos os tracinhos aí. Só que esses tracinhos agora são em relação ao ângulo, que é o ângulo A. Ok? Então, isto quer dizer que BAD vai ter a mesma medida de DAC. Ah, professora, quer dizer então que se todo ângulo A medir, por exemplo, 70 graus, eu vou ter esses 70 graus dividido em outros dois ângulos que vão medir 35 graus? Exatamente. Professora, eu posso só olhar para a questão e, por exemplo, imaginar que aquele segmento é uma bissetriz. Olha, professora, eu acho que aquele segmento é uma bissetriz. Não, você não pode querer adivinhar. Tá bom? A professora está achando que esse segmento aqui está dividindo o lado. Então, a mediana, a questão vai te informar. Se a questão não disser que é bissetriz ou mediana, se não partir de uma propriedade de um triângulo específico, você não pode deduzir. Ah, eu estou achando, professora. Não pode ir na base do achar. Tem que ir com base nas propriedades e nas definições. Então, se ele não especificou o tipo de triângulo e eu não sei qual é o tipo de segmento, eu não posso afirmar que é uma bissetriz ou que é uma mediana. A não ser que o segmento venha acompanhado de um ângulo reto. Aí, ok, eu já sei que aquele segmento é uma altura. Por quê? Porque é específico da altura de um triângulo. Agora, se ele não identificar, professora, se ele colocar os tracinhos, ok, como ele colocou ali, ele pode colocar os tracinhos e não colocar a informação, tá certo? Eu posso utilizar. Agora, se ele não colocar os tracinhos e se ele não informar que é bissetriz ou mediana, eu não posso simplesmente achar que é e aplicar a propriedade para resolver a questão. Combinado? Então, olha só. Em um triângulo podem ser traçadas 3 bissetrizes internas. No slide anterior eu não mencionei, mas como eu falei para vocês, eu sempre vou ter 3 alturas, não é isso? Eu sempre vou ter 3 bissetrizes e 3 medianas. E aí o ponto de encontro, né, porque vai partir de cada vértice, e aí o ponto de encontro vai gerar um ponto notável, que não é um conteúdo de hoje, mas é uma informação adicional que também é importante. Certo? Professora, agora eu preciso lembrar o que é um triângulo isósceles. Como é que eu vou relacionar essas propriedades das sevianas com o triângulo isósceles? Vamos lá. Eu coloquei aqui antes um resuminho para você, tá bom?
Se você quiser anotar esse resumo, vai ser muito útil na resolução das questões. Então, nessa tabela que eu montei para vocês, eu coloquei de um lado os elementos notáveis, na primeira coluna, e na segunda coluna a propriedade que vai atender esse elemento notável. Então, se eu ver que o segmento é uma mediana, o que eu preciso lembrar? Aí eu coloquei do outro lado aí, certo? Se for mediana, vai fazer o quê? Dividir o segmento em dois segmentos congruentes. Se for bissetriz, eu lembro que também divide, mas ao invés de dividir o segmento, vai dividir o ângulo. Então, divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Congruente é o termo chique, não esquece. Termo chique utilizado para dizer que os segmentos possuem as mesmas medidas. Porque é fraco, né? Dizer mesmas medidas, a gente usa congruente, que é bem mais chique para utilizar. Não é? Você enriquece o seu vocabulário, tá bom? Usa congruente, que é mais chique. E o termo altura, eu lembro do termo perpendicular. E esse perpendicular vai me remeter à ideia dos ângulos de 90 graus. Certinho? Beleza. Aí eu lembro que esses três também são sevianas, coloquei aqui uma observação. Esses três elementos todos são sevianas, e se são sevianas vão partir do vértice do triângulo. Vamos adiante. Agora a gente vai ver as sevianas em triângulo isósceles. O triângulo isósceles, como nós já vimos, é um triângulo que possui os dois lados em relação a bases congruentes. E aí, como é que eu vou aplicar essa propriedade da seviana dentro do triângulo isósceles? Olha só, o triângulo isósceles de todos, ele vai atender algumas propriedades que são importantes e que você precisa saber para poder aplicar nas questões. Olha só, um resultado importante que envolve as sevianas de um triângulo isósceles se diz respeito àquelas relativas à base. Neste caso, as sevianas se coincidem, elas vão coincidir. Ou seja, a mediana, a altura e a bissetriz relativas à base de um triângulo isósceles são mesmo segmentos de reta. Então, se você vê na figura um triângulo que é um triângulo isósceles, eu vou lembrar que no triângulo isósceles, a mediana é também a altura e é também bissetriz. Ou a altura, né, se eu pegar como ponto de partida a altura, também vai ser bissetriz e mediana, ou o terceiro caso também. Então, no triângulo isósceles, aquele meu segmento que vai partir de um dos vértices vai atender as três propriedades. Professor, isso quer dizer então que se vai atender as três propriedades, o que eu posso concluir? Olha aqui, a gente vai já às conclusões, mas nós já podemos observar. No caso, o segmento AP, não é isso? AP. AP, nesse caso, ele é mediana. Se ele é mediano, o que acontece? BP vai ser igual a APC, está aqui o tracinho. Se ele é altura, o segmento AP vai ser perpendicular e, como você pode observar, esse triângulo ABC vai ser dividido em dois triângulos retângulos, certo? Importantíssimo também. E sendo bissetriz, quem é o vértice? O vértice de onde parte o segmento? O vértice A. Então, nesse vértice A, o ângulo BAP vai ter a mesma medida do ângulo PAC. E aí eu já posso concluir que esses triângulos são congruentes, por definição também. Então, coloquei aqui, sendo BC a base do triângulo isósceles ABC, então a base é essa, BC, temos que AP é ao mesmo tempo mediana, altura e bissetriz. Então, vai atender essas três propriedades. Olha como o triângulo isósceles é importante. Vai atender essas três propriedades dos nossos elementos notáveis. Vamos concluir, então. Consequências da propriedade. Eu vou ter que o triângulo ABP e APC, são esses dois triângulos formados, eles serão congruentes e retângulos, como você pode observar. Cada um vai possuir um ângulo reto, definição de triângulo retângulo, e vão ser congruentes porque eles possuem três elementos em comum, tá? Nós teremos também que a medida do ângulo B vai ser igual à medida do ângulo C, certo? Eu coloquei aqui os tracinhos só para simbolizar a notação. Esse daqui, né, não tem um acento circunflexo, aliás, porque eu estou falando do triângulo, tá? Vou até voltar mesmo. Agora, se eu falar da medida B e da medida do ângulo C, aí eu coloco acento circunflexo, porque eu estou indicando que os ângulos são congruentes. Tá bom? Lá, como eu estou só falando do triângulo, não tem um acento circunflexo. Aqui, como eu estou falando de segmento, lembra que no segmento, às vezes eu não coloco, mas sempre tem um tracinho em cima, só para a gente lembrar da notação. E lá estou falando dos ângulos, tá bom? Ó, BAP, esse ângulo aqui, BAP, vai ser congruente ao ângulo PAC.
pelo fato de atender as propriedades que nós já vimos, certo? Então, vamos adiante. Coloquei aqui um exemplo bem simples. Vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer e a gente volta para a correção. Olha, na figura abaixo, a AD é a bissetriz, ele tem que informar, tá vendo? Ele está informando. Calcule a medida de A e B. Então, vamos lá, usa a propriedade da bissetriz e resolve a questão. Um minutinho, valendo. E aí, galera, conseguiram identificar a medida do ângulo A e B? Vamos retornar aqui. Coloquei aqui um espaço. Ora, professora, se AD é bissetriz, eu sei que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo B. Então, eu posso botar no lugar do B o A, posso colocar no lugar do B, do A o B, eu posso chamar os dois de X, tá bom? Eu vou chamar esse B aqui de A, porque eles têm a mesma medida. Observa que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, quando eu somar A mais A, vai dar 2A, com 30 graus, com 50 graus, vai dar 180, certo? Portanto, 2A vai ser igual a 180 menos 80, que dá 100 graus, e o nosso A vai medir 50 graus, ok? Tranquilo? Então, o A é 50 graus e o B também é 50 graus. Portanto, esse ângulo aqui todo mede 100, 100 mais 50 mais 30 dá de fato 180, ok? E mais um exemplo para a gente encerrar. Considerando que o triângulo ABC da figura abaixo é isósceles, de base BC, e que a M é a mediana relativa ao lado BC, a medida respectiva de A e B será o que é respectiva, galera, nessa ordem. Então, primeiro ele quer que você determine o A e depois que determine o B. Vamos fazer essa juntos. Repare que o triângulo está deitado, né? Se você virar o pescoço aí, ó, você vai ver que o triângulo está deitado. Ele é um triângulo isósceles de base BC, certo? Nós sabemos pela propriedade que esse AM vai ser o que, galera? Mediana, bissetriz e altura. Então, ele não está indicando, mas eu sei que pela propriedade, tá vendo? Esse ângulo é reto. Se esse ângulo é reto, o A também vai medir 90 graus. Prontinho. Esses triângulos aqui não são congruentes, então esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, também é B, ó. Eu já sei que o A é 90, então B mais 90 mais 60 é igual a 180. Portanto, o B vai ser 90 mais 60 dá 150, 180 menos 150 dá 30 graus. Qual a alternativa aí onde diz que o A é 90 e o B é 30? A é 90 e o B é 30. Letra A, de professora Aline, com 2 N's. Tá bom? Então é isso. Com isso a gente encerra a nossa primeira aula de hoje. Próxima aula nós faremos mais exercícios. E já já a gente retorna. Cheiro e até logo. Tchau, tchau.
E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Aline Salles, da disciplina de matemática. Estamos juntos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula. Essa aula vai ser de exercício, tá bom? E nós vamos ver, através desses exercícios, como aplicar as propriedades das sevianas no triângulo isósceles e como aplicar também essas propriedades em um triângulo sem a consideração da sua classificação. Vamos lá? Já digo para vocês pegarem um caderno, um lápis, uma caneta e como a gente sempre faz, eu vou dar um tempinho para vocês responderem as questões e em seguida a gente faz o comentário e a correção, certo? Vamos lá. Qual vai ser o objetivo da nossa aula? O mesmo da primeira, só que agora essa é de exercício. Resolver problemas utilizando as propriedades das sevianas. O que são as sevianas? Lembra o que são sevianas? É todo segmento que parte do vértice e se liga ao lado oposto. E aí, dependendo de qual seja essa seviana, nós teremos propriedades de acordo com elas. Na medida que eu estiver comentando a questão, eu reviso com vocês novamente quais são essas propriedades, tá? Altura, mediana e bissetriz de um triângulo isósceles com apoio de figura. Então, vamos praticar. Primeira questão. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A. Então, ele está dizendo que esse ângulo aqui é 90 graus. Certo? M é o ponto médio do lado BC. E o segmento AM divide o triângulo ABC em dois triângulos isósceles. Então, no caso, nós temos o triângulo grande como sendo retângulo e esses outros dois triângulos formados como sendo isósceles. O que são triângulos isósceles? Não vou lembrar. Lembrem aí para poder aplicar na resolução. Então, a medida de alfa em graus é... Bora lá, eu vou dar 3 minutinhos para vocês e a gente retorna para o comentário e correção da questão. Valendo!
E aí, vamos retornar? Conseguiram fazer a primeira questão? Encontraram qual resposta? Vamos relembrar aqui rapidinho. Na aula anterior, nós vimos que as sevianas, como eu já falei para vocês, são os segmentos que partem do vértice ao lado oposto desse vértice, atendendo a uma propriedade dependendo de qual seja o elemento notável. Nós vimos que se for mediana, eu vou lembrar que esse segmento vai dividir, né, o lado oposto em outros dois segmentos congruentes. Se for bissetriz, esse segmento vai dividir o ângulo do vértice em outros dois ângulos congruentes. E se for, falei mediana bissetriz, e se for a altura, esse segmento sempre vai ser perpendicular, ok? Repare que nesse caso nós temos dois triângulos isósceles. Você consegue perceber quais são os triângulos isósceles? Eu vou escrever aqui para quem não conseguiu identificar. Eu tenho um triângulo AMC, falei AMC e escrevi ABC. AMC, só um minutinho para eu corrigir aqui. AMC, eu vou colocar assim, de base a C, para você identificar onde é que ele é isósceles, certo? Ele é isósceles aqui. E eu tenho um triângulo AMB, de base, qual é a base? AB. E aí esse daqui eu nem vou fazer uso dele, eu vou olhar só para o primeiro triângulo e já é suficiente. Repara que se AMC é isósceles de base AC, esse ângulo aqui, ele vai medir quanto também, galera? 40 graus. Pronto. Nós vimos semana passada o teorema do ângulo externo. Repara que esse alfa aqui, ele é ângulo externo desse triângulo AMC. Então, você pode aplicar o teorema do ângulo externo, que diz que esse ângulo aqui é a soma dos internos não adjacentes a ele, aí você já encontra de cara 80 graus. Ou você pode descobrir a medida desse ângulo aqui, pode chamar de x, né? Aí você tem que x mais 40, que é 80, é igual a 180. Portanto, x é 100 graus. E aí você descobre que o A é o que vai faltar para 180. Esses ângulos são suplementares, certo? Então, esse A aqui vai ser 80 graus. Ok? Professora, se eu fosse olhar para o outro triângulo, esse aqui é reto, esse ângulo é 40, esse aqui é quanto, galera? De novo, esse ângulo é reto, 90 graus. Se esse ângulo aqui é 40, esse outro é 50, né? Aí eu sei que aqui é 90, aqui é 40, poderia descobrir esse outro ângulo. Descobrindo esse outro ângulo, você ia somar ele com 50 com o alfa, eu coloquei A, mas é o alfa, e descobriria ele também. É possível fazer, tá bom? Eu não vou fazer, mas é uma outra forma de você resolver. Se você quiser resolver e conferir, alfa aqui, né? Se você quiser resolver e conferir, você vai encontrar que esse nosso alfa também é 80 graus, tá bom? Então, tem várias formas de você resolver. Coloquei aqui, é o alfa. Parece um azinho aqui, ó. Mas é um alfa, certo? E o nosso gabarito é a letra A. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Na figura, o segmento AH é a altura relativa ao lado BC do triângulo ABC e bissetriz do ângulo A. Nessas condições, determine a medida do ângulo X. E agora, gente, como é que nós vamos fazer essa? AH é a altura, ele fala aqui nesse vértice A, é bissetriz também, certo? Tá parecendo um triângulo isósceles, não está? Como é que eu vou descobrir esse ângulo X? Vamos pensar um pouquinho. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer essa também e a gente retorna para a correção. Valendo!
Tempo encerrado. Vamos ao comentário da questão? Então, como a questão informa, o segmento H é a altura. Professora, poderia ser que ele não indicasse esse ângulo de 90 graus? Poderia. Aí, pela definição do fato de H ser a altura, já sei que esse ângulo aqui seria de 90, ok? Ele fala que esse segmento também é bissetriz do ângulo A, gente. Então, se é bissetriz, esses ângulos são o quê? São congruentes, possuem a mesma medida. Então, eu vou chamar de Y esse ângulo. Vou olhar para o triângulo ABH. Certinho? Olhando para esse triângulo ABH, que é retângulo, quando eu somar Y com 90 com 68, vai dar quanto? 180. 90 mais 68 dá quanto? 9 mais 6 dá 15, né? Então, vai dar 180 menos 158, certo? Portanto, Y vai ser 180 menos 158 dá quanto? 22 graus. Confere? 5, 6, 7, 8. O Y é 22 graus. Ah, professora, então vou ver quanto é que está faltando aqui, vou descobrir o X. Só que tem um outro detalhe. Aqui também é Y. E aí você vai observar, deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta. Vou botar de azul, ó. Você vai observar que todo o ângulo raso é esse. Tá vendo? Todo esse aqui. Então, quando eu somar para igualar 180, vai ser x mais 2y igual a 180, certo? Então, vamos lá. Se o y é 22 graus, 2y é 44 graus, que é 2 vezes 22. Então, o x vai ser 180 menos 44 graus, certo? Quanto é que dá essa diferença, galera? 136 graus. Quem conseguiu fazer de uma outra forma diferente e obteve o mesmo resultado, não tem problemas, ok? O importante é acertar. E claro que a sua resolução também tem que fazer sentido de acordo com o conteúdo que está sendo abordado. Vamos para a próxima. Terceira questão. Num triângulo isósceles ABC de vértice A, a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C é 140 graus. Onde é que esse 140 graus está localizado? Aí aqui nós temos o apoio da figura novamente, eu preciso fazer uma interpretação. Tenta localizar o 140, cadê essas bissetrizes, cadê esse ângulo formado? Então, as medidas dos ângulos A, B e C são respectivamente quais valores? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem essa, leiam, interpretem, façam com atenção e a gente retorna já já, tá bom? Valendo!
Tempo encerrado. Vamos ao comentário da terceira questão. Você conseguiu identificar esse ângulo 140 graus na figura? Olha só, pelo anunciado. A medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C. Então, eu tenho aqui B e C. O ângulo formado é esse, galera. Olha, é o ponto de encontro das bissetrizes, certo? Ele mede 140 graus. Então, as medidas dos ângulos A, B e C são, galera, se esse triângulo é isósceles, certo? Esses ângulos aqui, eles são iguais, beleza? Se aqui é uma bissetriz e esses ângulos são iguais, se esse ângulo for X, esse aqui também vai ser X, ok? E se esse aqui for X, esse aqui também vai ser X. Então, nós vimos que o triângulo é isósceles, portanto, os ângulos B e C possuem a mesma medida. E como tanto o vértice B quanto o vértice C partem desses vértices segmentos que são bissetrizes, os ângulos são congruentes, ok? Pronto, agora eu consigo descobrir? Quando eu descobrir essa medida aqui, eu descubro essa e descubro essa que vai ficar faltando também. Com isso, eu descubro as medidas dos ângulos A, B e C. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou olhar para esse triângulo menor. Quando eu somar 140... mais x vai dar 2x. Isso é igual a 180 graus. 2x vai ser igual a 180 menos 140, que dá quanto? 40 graus. 2x é 40, então cada ângulozinho desse é 20 graus, certo? Já poderia até substituir direto, né? Então esse ângulo aqui, ele é 40. E esse ângulo aqui é 40. Pronto, eu já tenho dois ângulos que medem 40 graus, olha. Que são exatamente os ângulos B e C. O ângulo A vai ser quanto que falta para 180? 40 mais 40 é 80, falta quanto para 180? 100 graus. Então, esse ângulo mede 100 graus, certo? Então, as indicações dos ângulos são 100 graus, 40 graus e 40 graus. E o nosso gabarito vai ser letra C, ok? Bora para a próxima. No triângulo ABC, representado abaixo, os segmentos AH e AS são, respectivamente, a altura e a bissetriz internas relativas ao vértice A. A medida do ângulo HAS é... Essa eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Olhem para a figura, vejam as propriedades e me digam qual é a alternativa correta. Valendo! Tempo encerrado. Vamos lá? Ele fala que os segmentos AH e AS são, respectivamente, nessa ordem, a altura e bissetriz interna. Então, AH, ó, tá vendo? Dessa vez ele não está indicando, mas se ele fala que a altura, eu sei que esse ângulo é quanto? 90 graus. E esse aqui também.
E ele fala que a AS é bissetriz do segmento AS. Então, isso quer dizer que o ângulo CAS tem a mesma medida do ângulo SAB, ok? Então, já guarda essa informação. Galera, olha para o triângulo AHB. AHB. No triângulo AHB, eu sei que nesse ponto aqui, esse ângulo é de 70 graus, certo? 90 graus, aliás. E esse ângulo B é 70. Então, quando eu somar 90 mais 70, eu vou chamar só esse pedacinho aqui. Eu vou chamar eles de X, tá bom? Se aqui é 90 e aqui é 70, esse ângulo X é quanto? Bora lá, fazer rapidão. 90 mais 70 mais X igual a 180. Certo? 90 mais 70, 9 mais 7 dá 16. Então, 160, X vai ser 180 menos 160, que dá 20 graus. Então, já vou substituir aqui e sei que esse ângulo é 20, tá bom? Esse ângulo menor, eu não conheço ele, é ele e é ele que a questão quer descobrir. Então, eu vou chamar de Y agora ele. Gente, se a S é bissetriz, esse outro ângulo aqui vai ser Y mais 20. Y mais 20. Você pode somar tudo, igualar a 180, ou você pode observar que nesse triângulo maior, se esse ângulo é 50 e esse é 70, já tem 120. Falta quanto para 180? 180 menos 120 dá 60 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 60 graus. Aí, você pode somar só Y mais 20 com Y mais 20 e igualar 60 graus, certo? Vamos lá? 2Y vai ser igual. 20 mais 20 dá 40, 60 menos 40 dá 20. Estou fazendo de forma mais direta, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Portanto, o Y vai ser 20 dividido por 2, que dá 10 graus. E esse meu Y é exatamente o ângulo HAS, que a questão queria que eu descobrisse. E aí, o nosso gabarito vai ser letra A. Certinho? Vamos para a nossa última questão. Questão 5. Na figura abaixo, AB é igual a AC. Olha só, esse triângulo é o que, galera? Isósceles. D é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. E o ângulo BDC, que é esse, é o triplo do ângulo A. Se o ângulo A é X, esse aqui é 3x, certo? Então, a medida do ângulo B é, vamos fazer logo essa, que essa aqui requer um pouquinho de tempo, e o nosso horário já está encerrando. Então, gente, se é isósceles e se esses segmentos são bissetrizes, os ângulos são iguais. Então, aqui é Y, se eu chamar de Y aqui também é Y. E se eu chamar de Y aqui também é Y, tenho que colocar uma outra variável, porque eu já usei a variável X, né? Olhando para esses dois triângulos, eu consigo montar um sistema, porque eu consigo fazer duas equações, encontrar duas equações. Qual a primeira equação? X mais, se eu olhar para o triângulo maior, Y mais Y, 2Y, mais 2Y, igual a 180. Portanto, eu tenho que X mais 4Y é igual a 180. E se eu olhar para esse triângulo menor, eu vou ter que 3x mais y, que é 2y, também é igual a 180. Então, vou reescrever aqui, olha, 3x mais 2y é igual a 180. Com isso, nós temos um sistema, tá vendo? E aí, como é que a gente vai resolver esse sistema? Usando o método da substituição e da adição. Eu vou usar o método da adição e vou multiplicar essa primeira equação aqui por menos 3. Por que por menos 3? Porque eu quero cancelar esse 3x, certo? Então, nós teremos que menos 3x mais com menos dá menos 12y é igual a 180 vezes 3 dá 540. Negativo também. Vou reescrever a segunda equação. 3x mais 2y igual a 180. Prontinho, agora nós vamos somar essas equações. Bora lá. Quando eu somar essas equações, o 3x ele vai se cancelar.
Menos 12 mais 2 dá menos 10y. E menos 540 mais 180 dá menos 360. Menos com menos dá mais, portanto, o nosso y vai ser 360 dividido por 10, que dá 36 graus. Certo? Como ele quer a medida do ângulo B, galera, você vai ver que esse ângulo B é o dobro de y. O dobro de 36 dá quanto? 72 graus. E o nosso gabarito vai ser letra C, ok? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Lembrem-se, estuda que a vida muda, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha dado para vocês entenderem esse conteúdo. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Cheiro! Tchau, tchau! Fala galerinha do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gessonias Marinho. E aí galerinha, estão empolgados? Galera, material escolar em mãos, principalmente livro didático. Pega o livro didático logo, rapaz. Deixa ele aí preparado, porque nós também vamos utilizar ele. Tem assunto, vamos explicar o assunto e também vamos resolver questão. Tudo isso em 30 minutos ou menos. Vamos lá, pro slide. Galerinha, vocês já podem observar aí o tema da nossa aula de hoje. Nós estamos estudando ao longo dessas últimas semanas alguns termos da oração. Nós já estudamos a adjunta adnominal, nós já estudamos a adjunta adverbial e hoje nós estamos estudando o aposto, certo? E a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é justamente isso, né? Esse ozinho aqui, certo? Ele é como se tivesse um circunflexo. Imagine, não coloque, pelo amor de Deus, aposto. Porque se você falar ele como se fosse um acento agudo, não circunflexo, vai ficar aposto. Nós não vamos falar sobre aposta, né? Nós vamos aposto. Então, a primeira coisa é a pronúncia desse termo, né? Aposto. Ótimo? Beleza. Então, vamos agora dar início aqui ao tema. Texto. Para quem é católico, sabe muito bem, conhece muito bem esse texto. Inclusive, se ainda não rezou, reza aí, rapaz. Mas reza em espírito, hein? Não vai agora sair da aula para rezar, não. Presta atenção aqui nesse trecho que eu coloquei, né? Da Ave Maria. Coloquei só o trecho aqui que diz o seguinte: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Professor, o que isso aí tem a ver com aposto, professor? O que isso tem a ver com a aula? Primeiro, para vocês agora pedirem, né, perdão pelos pecados de vocês. Se andaram pecando aí, né? Tá perdoado agora, hein? Segundo, brincadeira, viu, gente? Esse primeiro. Segundo, é porque tem dois apostos aqui, ok? Nós temos aqui dois apostos nessa frase. Mãe de Deus e os pecadores. Professor, como assim? Como é que eu reconheço aposto? Gente, um aposto, ele faz referência a um termo ali citado imediatamente na frase. Nós vamos ver o conceito, mas veja só, se eu perguntar a vocês, quem é a Mãe de Deus aqui? Você vai responder imediatamente, professor, é a Santa Maria, a Virgem Maria, que está dito aqui no texto Santa Maria, não é? Então, a Mãe de Deus aqui é Maria, ok? E se eu perguntar quem são os pecadores? Você vai dizer, professor, aqui no texto, pecadores, está relacionado a nós. Observem que o termo ele está entre vírgula. Ele está explicando. Para quem conhece bem a Bíblia, né, sabe que Maria não existiu só uma Maria, né? Tinha Maria, justamente a mãe de Jesus Cristo, mas tinha Maria Madalena, tinha Maria, irmã de Marta, aquela que também era irmã de Lázaro, né? Vocês já conhecem a história, né? Lázaro morreu e depois Jesus foi lá e ressuscitou ele, enfim. O que acontece aqui? Nós observamos que
para definir quem é essa Maria, ele colocou um aposto. Maria, mãe de Deus. Não vai pensar que é a Madalena não, rapaz. É Maria, mãe de Deus. Até porque, como se trata, né, de algo relacionado à religião cristã, ele tem que especificar quem é Maria. Santa Maria, mãe de Deus. Ok? E rogai por nós. Aí faz um aposto aí, né, sobre nós. Por que que ela tem que rogar por nós? Porque nós somos o quê? Os pecadores, né? Ok? E aí está pedindo aí para Maria justamente fazer essa intercessão, né? Veja que a gente reza para Maria, mãe de Deus, que depois vai rogar, né? Como se ela também fosse orar para Jesus Cristo, né? Para Deus perdoar os nossos pecados, certo? É o que está dito aqui nesse trecho, ok? Então observem que aqui tem aposto. Ah, professor, então quer dizer que quando aparece um termo explicando outro termo na mesma frase, pode ser um aposto. Isso, você está no caminho, muito bem. Então veja só que vai ser essa dinâmica da nossa aula. Nós vamos observar em algumas frases, né, os tipos de aposto e a função dele, como é que ele vai ocorrer na frase. Eu sei que vocês gostam de conceito, vocês amam conceito, então vamos lá para o conceito. Aposto, termo que serve para explicar, especificar, resumir ou desenvolver um substantivo. Então, uma coisa essencial é ter um substantivo próximo. Por quê? Porque próximo desse substantivo vai aparecer um termo que vai explicar ele, que vai especificar ele, ou resumir, ou então desenvolver. Ok? Olha aqui um exemplo. São Luís, a Ilha do Amor, é a capital do Maranhão. Veja que eu poderia até colocar simplesmente a frase assim, São Luís é a capital do Maranhão. Mas eu quero explicar, eu quero aqui desenvolver um pouquinho esse aposto, eu quero dizer algo a mais. Aliás, sobre São Luís, sobre o sujeito, né, São Luís. O que eu digo a mais? A Ilha do Amor. A Ilha do Amor é um outro nome, uma outra referência que nós podemos utilizar para São Luís, né? São Luís é uma cidade que ela fica afastada pouquinho coisa do continente. E aí é por isso que é uma ilha, né? Porque ela não está dentro do continente. O professor de geografia pode explicar isso melhor. Mas aqui já fica uma ideia para vocês. E aí do amor, porque justamente, né, tem uma questão lá cultural, em relação à lua de mel, em relação aos casais, enfim. Então, gente, nós observamos aqui, o que importa é que esse termo aqui, Ilha do Amor, é um termo que explica o que é São Luís, certo? É um termo correferente a São Luís. E ele, muitas vezes, nele, a gente pode considerar que ele não é essencial, ele é acessório, certo? Então, ele não precisa muitas vezes estar na frase, ele está ali para lhe trazer, para agregar algo a mais, não é porque ele seja essencial. O outro exemplo aí, né? Maria, mãe de Jesus, viveu em Nazaré. Veja que eu poderia colocar Maria, viveu em Nazaré. Mas eu coloco aposto, eu explico quem é esta Maria que eu estou me referindo, né? Mãe de Jesus. Então, novamente aqui o aposto. Vocês vão ver, eu sempre fazendo isso daqui. Essa voltinha, eu vou sublinhar o aposto e vou mostrar, né? Vou colocar a setinha para quem ele faz referência. Então, o aposto, ele tem essa função. Ok? Geralmente alguns apostos vão vir entre vírgulas ou entre travessões. É o caso do aposto explicativo. Vamos aqui entender agora os tipos de aposto. São dois grandes tipos de aposto, o explicativo e o especificativo. Vamos começar pelo explicativo. O explicativo, ele adiciona, veja que eu falei agregar ainda agora, né? Ele adiciona uma ideia sobre o substantivo. E quando ele adiciona, ele pode explicar, né, seu conceito. O aposto explicativo é marcado por pausa, ou seja, vírgula, travessão, parêntese, entre outros sinais equivalentes. Vocês vão observar que vai ter aposto justamente, né, separado por vírgula, como a gente já viu no exemplo, mas também por travessão. No livro de vocês vai ter por travessão, certo? Ou até parênteses, né? Pode ter algum outro sinal também equivalente a eles, né? E aí, o aposto explicativo, ele pode enumerar, distribuir ou circunstanciar, ok? O enumerar, você vai observar ali que ele vai lhe dar opções, certo? Que ele vai estar mais ou menos que colocando mais de um, certo? Colocando um rol,
como se fosse um rol de coisas, uma lista. Precisa ser grande a lista? Não, pode ser 2 coisas ou 3. Olha o caso aqui, o exemplo. 2 coisas para ele eram importantes. 2 coisas. Veja que a frase já dá até o indício, né? 2 coisas já dá a ideia aí de número, certo? E quais são as 2 coisas? Número 1, o carro, e número 2, o trabalho. Veja aquela brincadeira que eu disse que ia fazer durante a aula, né? O carro e o trabalho. Essas 2 coisas aqui, né, se referem justamente à expressão que ele utilizou no início, né? 2 coisas, o carro e o trabalho. E aqui explica, né, certo? O que são essas 2 coisas, o carro e o trabalho. Então aqui temos uma função de enumerar. E o distributivo? Você vai observar que ele vai explicar, mas distribuindo. Ou seja, meio que diferenciando um do outro. Eu vou distinguir, vou diferenciar um do outro. Gosto das obras de Courbet e Michelangelo, são 2 pintores. Mas aí cada um tem a sua estética, né? E eu vou fazer essa distribuição. Este, ou seja, se refere a Michelangelo, a estética dele é renascentista. Este renascentista e aquele, que é o Courbet, realista. Então veja só que agora não foi a enumeração. Por que não foi a enumeração, professor? Se tem 2 coisas aí, 2 apostos, né? 2 termos aí no aposto. Porque veja que está distribuído. Um para um termo e outro para outro termo. O renascentista está distribuído para Michelangelo e o realista está distribuído para Courbet, ok? Então, observem aí a função do aposto diferente. Já o enumerativo não, ele vai estar ligado a apenas uma coisa, apenas uma expressão. Circunstanciar, gente, a circunstância é como se fosse aquele contexto que eu coloco acerca, né, do aposto. Como, por exemplo, foi a questão lá de São Luís, a Ilha do Amor. Ali é um aposto circunstancial. Eu estou apenas apresentando uma circunstância, uma informação circunstancial acerca de São Luís, né? Ou seja, é um lugar conhecido também como a Ilha do Amor. Olha o exemplo aqui. João, como mais velho, deveria evitar intrigas com os mais novos. Então veja que tem uma circunstância aqui. Esse aposto ele traz essa ideia de circunstância. Veja que ele tem ligação com João, mas ele tem a ver com o todo da frase. Por quê? Por que João deveria evitar intrigas com os mais novos? Ora, ele é o mais velho, se espera mais maturidade dele. Então ele vai ter que evitar essas intrigas, ele vai ter que ali saber conduzir naqueles momentos, né, de diferenças entre ele e os mais novos, certo? De discussão. O aposto explica isso. Por que João tem que fazer isso? Olha o aposto. João, como mais velho. Então, veja só. Aqui nós temos uma circunstância. Tranquilo? Então, agora nós vamos para o segundo tipo de aposto, o especificativo. O especificativo, gente, ele restringe a ideia geral que temos do substantivo. Diferente do explicativo. O explicativo, a gente já tem uma ideia, ok? E ali ele só adiciona mais outra ideia. Ele soma mais outra ideia no explicativo. No especificativo, não. Nós temos uma ideia bem geral. E agora ele vem particularizar, ele vem trazer para a gente, né, o que realmente é. Olha o exemplo aqui. Geralmente, diferente do explicativo, o especificativo ele não vem entre vírgulas, certo? Como no exemplo colocado aqui. O rio Parnaíba divide os estados Piauí e Maranhão. O rio, eu sei que é um rio, ok? Eu já tenho uma ideia aí, né? Geográfica do que seja ali, um rio. Mas veja que agora eu estou especificando. É qualquer rio? Não. É o rio Parnaíba. Então, olha aí o aposto. O aposto ele está especificando, ele está particularizando. É o rio Puti? Não. É o rio Parnaíba. Porque o rio Puti a gente sabe que corta somente a nossa cidade Teresina, ok? Ela não corta os estados, né? Piauí e Maranhão. Então, o rio Parnaíba divide os estados. Que estados? Veja que o aposto ele vai especificar, ele vai particularizar quais são esses 2 estados. Piauí, Maranhão estão especificando, estão restringindo, estão particularizando quais são os estados. É São Paulo? Não, rapaz. É, por exemplo, Ceará? Não, Ceará fica do outro lado, fica diferente, né? Do lado oposto ao rio. Então, eu não posso
No Brasil, né, tem o quê? Cerca de 27 estados. Então, nós temos 27 estados, mas os que são divididos pelo Rio Parnaíba são apenas 2, Piauí e Maranhão. Veja que dos 27 é como se eu fizesse um funil, eu restringisse. Nesse funilzinho só sobrou 2, o Piauí e Maranhão, ok? Foi a função de quem é que fez isso? Quem é que me especificou? O aposto, ok? O aposto especificativo. Beleza? Ótimo. Rapaz, vocês estão aprendendo rápido, hein, hoje. Então, peguei o livro, página 217. Deixa eu ver o que é que vocês aprenderam aqui. Livro na página 217, questão 1. Nós vamos resolver a questão 1 e a questão 2. 3 alternativas aí na questão 1 para respondermos agora. Pronto? Está na questão 1? Então, vamos lá. Releia este parágrafo do artigo de divulgação científica. A mensagem na garrafa. Os discos contêm 15 imagens, dentre as quais o Cristo Redentor, 35 sons da natureza, vento, pássaros, água e etc., e saudações em 55 línguas, inclusive em português, além de trechos de músicas étnicas, obras de Beethoven e Mozart, entre outras, além de uma indicação da localização da Terra no Sistema Solar. Terceiro planeta a partir do Sol. Galera, para quem já leu o texto, né, tem no livro, ok? E já foi associado durante as aulas de vocês esse texto, e aí por isso que a gente não vai ler novamente, até por conta do nosso tempo. O que acontece? Foi enviado na espaçonave com estes discos, e estes discos, né, eles continham o quê? Eles continham imagens do Cristo Redentor, sons da natureza, ok? Línguas, né, saudações em línguas e até trechos de algumas músicas, né, de Beethoven e de Mozart. Para que foi enviado esses discos, né? Esses discos foram enviados para o universo para que os extraterrestres pegassem eles, né, e conhecessem um pouco da nossa cultura, né? Conhecessem imagens, né, importantes do nosso planeta, os sons da natureza, né, vento, pássaro, água, etc., né? E também algumas músicas para justamente, né, os extraterrestres ali saberem, né, o que é. Enfim, letra A, relembre as informações do artigo. A que discos o autor se refere? Eu acabei de responder, né? Aos discos cobertos de ouro enviados em 2 espaçonaves, lançadas pela NASA em 1977. Em 1977 a NASA lançou, né, 2 espaçonaves com esses discos cobertos de ouro. B, a que palavras as expressões destacadas se referem? Agora nós vamos falar das expressões destacadas. E eu já adianto logo, essas expressões destacadas são apostos. O Cristo Redentor, vento, pássaros, água e etc. Terceiro planeta a partir do Sol. Cristo Redentor está se referindo a qual palavra? Ou seja, vamos fazer aquela setinha. Cristo Redentor está se referindo, né, a imagens. Vento, pássaro, água, etc. Está se referindo a que palavra? Aos sons, né? São 35 sons da natureza. E quais são esses sons? O som do vento, o som dos pássaros, o som da água. Terceiro planeta a partir do Sol. E aqui, né, nós temos uma referência ao nosso planeta Terra, né? Certo? Planeta Terra. Vamos conferir a resposta? Referem-se a imagens, sons e Terra. Terra com T maiúsculo. É o nome próprio do nosso planeta. C. Considerando sua resposta anterior, o que é possível concluir sobre a função dessas expressões em relação aos termos que se referem? O que eu posso concluir, né, sobre a função? Qual é a função desse aposto aqui, né, em cada um deles? Será ser explicativo? Será ser especificativo? Galera, primeira coisa aqui que eu já coloco a vocês. Veja só a separação do aposto, né, por meio de travessões. Olha aí. Então, gente, a gente observa que quando ele está por meio de travessões, há boa chance de ser o quê? Explicativo. Mas que tipo de explicativo? Enumerativo? Distributivo? Certo? Ou seria circunstancial? Vamos observar aqui as respostas. As duas primeiras, respectivamente, explicam e enumeram os termos imagens e sons. Cristo Redentor explica, né, quais são uma dessas 15 imagens. Então, dentre as 15 imagens, uma delas eu tenho o quê? O Cristo Redentor. Agora, vento, pássaros, água, etc., a gente pode dizer que explica, né, quais são um desses 35 sons,
Mas veja que eu não disse só um deles, eu disse 3 pelo menos, né? Eu não, o texto. O texto colocou 3, vento, pássaro, água e etc. Ele, além de explicar, ele também enumera 2 coisas ao mesmo tempo aí. Ele está explicando quais são os 35 sons e enumerou pelo menos 3. E já a terceira expressão, ela acrescenta uma informação à palavra terra. Ou seja, é meramente explicativo sobre a palavra terra, ok? A Terra, e a gente já sabe disso, é o terceiro planeta a partir do Sol. Então, contando a partir do Sol, certo? Nós chegamos à Terra como terceiro planeta. Beleza? Então, a informação mais clara. Segunda questão nós vamos ter aí 3 fragmentos. Releia e observe os apostos destacados dos fragmentos a seguir. No dia 13 de dezembro, a NASA divulgou que a Voyager 1, em junho de 2010, alcançou a zona de heliopausa, considerada a fronteira mais externa do Sistema Solar. Fragmento 2. Os discos contêm 15 imagens, dentre as quais o Cristo Redentor, 35 sons da natureza, vento, pássaros, água, etc. Fragmento 3. O astrônomo americano Carl Sagan, 1934-1996, data de nascimento e do falecimento, idealizador dos discos colocados nas Voyager 1 e 2, afirmou em seu livro Contato. Pronto, nós já temos aqui destacados os apostos, ok? De cada frase. Nós só vamos agora analisar o que é cada alternativa. Qual é a função dos apostos empregados nessas orações? Qual a função de cada um deles? Certo? No fragmento 1, no 2 e no 3. Vamos observar as respostas aqui já prontas. No fragmento 1, explicar o termo zona de heliopausa. O que é zona de heliopausa? Se ele não coloca isso daí, esse aposto, eu não ia saber o que era. Eu não sei muita coisa sobre astronomia, mas ele colocou o aposto. Alcançou a zona de heliopausa. O que é a zona de heliopausa? Considerada a fronteira, ou seja, a fronteira, o momento, né, que ele está ali passando uma divisão, né, mais externa do Sistema Solar. A gente pode dizer que é um ponto do universo mais distante do Sistema Solar, ok? É essa zona de heliopausa. A gente pode até inferir, né, que hélio tem a ver com o Sol, né, certo? Quando o homem pensava que a Terra era heliocêntrica, né, que, aliás, o homem sabe, né, que agora a Terra ela é heliocêntrica, né, gira em torno do Sol. Enfim, então vamos lá. Então, zona de heliopausa é essa zona, né, considerada a fronteira mais externa do Sistema Solar. Eu não sabia disso, graças ao aposto eu sei. Então, a gente pode colocar que o aposto ele faz referência a essa zona aqui, né? Ok? No fragmento 2, né, no 2, enumerar o termo sons, e é isso que ele faz, né? São 35 sons da natureza, ele enumera 3. Sons, né, do vento, dos pássaros e da água. Ele ainda coloca um etc que tem mais sons aí também, né? E no fragmento 3, informar algo a respeito de Carl Sagan. Ou seja, aqui nós só trazemos o acréscimo de alguma informação, né? Quem foi esse Carl Sagan? A gente já sabe que é um astrônomo americano. Temos aí a data aí de nascimento dele e do falecimento dele. Mas veja que ele coloca outra informação também que é importante. Ele é o idealizador dos discos colocados nas Voyager 1 e 2, né? Nas 2 espaçonaves, né? Foi ideia dele, certo? Surgiu dele. B. Esses apostos expressam fatos ou revelam opinião? Gente, aposto aí, no caso, é uma opinião acerca dos termos anteriores? Ou é um fato? É algo que é concreto acerca deles? Gente, é um fato. A zona de heliopausa é essa zona mais externa do Sistema Solar. Dos 35 sons, um deles foi o vento, outro foi dos pássaros e outro deles foi da água. E o Carl Sagan, realmente, ele foi o idealizador, né? Justamente de colocar esses discos. Então, são fatos. A gente pode colocar aqui que expressam fatos. Beleza. Pronto. Questão do livro resolvida. Olha o print, a foto, ligeiro. Rapaz, que o nosso tempo aqui é corrido. Colocou 8º ano, é corrido. Questão 1. Tem uma questão aqui do professor, que o professor elaborou para vocês. Vamos aqui dar o zoom para vocês visualizarem melhor o texto. Vamos à leitura. Porque os pássaros geralmente não tomam choque em fios elétricos, né? O pássaro vai lá e pousa nos fios aí dos postes à vontade, né? Eles fazem farra, né? Até festa lá em cima dos fios, não toma choque. A gente for pegar, moço,
é um choque tremendo. Por que que isso acontece? Vocês sabem que o texto, né, o gênero textual trabalhado ao longo da semana, tem sido artigo de divulgação científica. Aqueles artigos que trazem o quê? Um tema científico, né, para o nosso entendimento. Vamos ler esse aqui e descobrir, né? Por que que eles não tomam? Esses pássaros são danados, hein? Curiosamente, os pássaros conseguem pousar sobre os fios elétricos, encapados ou não, sem levar choque. Aparentemente, causa grande espanto quando analisado, pois quando um fio desencapado é tocado, libera grande descarga elétrica. Com os pássaros é diferente. A distância entre as patas dos pássaros é bem curta. Não é suficiente para gerar um potencial elétrico entre dois pontos, DDP. O choque, dessa forma, somente acontece quando a corrente elétrica entra por um determinado local e sai por outro. Ou seja, fecha o ciclo da eletricidade, que é a condução de energia. A eletricidade liberada no pássaro não lhe provocará uma descarga elétrica porque ele não estará encostado em nenhum objeto a não ser o fio. Porém, se o pássaro desequilibrar e encostar-se a outro objeto, ele receberá a corrente elétrica. Se uma pessoa, por descuido ou curiosidade, pegar um fio com as duas mãos, nada acontecerá também. Desde que ela esteja como o pássaro, sem encostar em nada além daquele fio. Agora, se você pegar um fio destes e der diferença de potencial a ele e encostar em algo, outro fio, poste, o choque acontecerá. Então, gente, primeira dica, não testa isso não, pelo amor de Deus. Fica na tua, deixa isso quieto, não vai testar, será que eu posso fazer igual o pássaro? Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Aquela velha frase de TV, né? Eu sempre quis dizer isso na TV, vou ter a oportunidade. Não façam isso em casa. Olha aí, rapaz, realizei meu sonho. Enfim, então, gente, outra dica aqui, né? Ele está ensinando como é que os pássaros não recebem essa descarga, né? Porque os pássaros, ao tocarem, eles sempre tocam com as duas patas ali e eles não estão encostando em nada mais além do fio. É como se eles fossem uma continuidade do fio, certo? Você pode imaginar, eu não vou desenhar aqui um pássaro, eu sou péssimo em desenho, vou tirar aqui o zoom, certo? Então você pode imaginar o seguinte, você pode imaginar que aqui você tem o fio, né? E o pássarozinho, quando ele pousa no fio, ele vira apenas só mais como se fosse outro fio aqui, né? Aí vem aqui, ó, corrente elétrica, aí passa por ele e sai dele e continua, sem dar choque nele. Mas se ele encostasse em outra coisa, aí a corrente elétrica ia ter outro lugar para sair. Como ela não ia sair, ela não ia ter continuidade, aí ele ia ficar onde? No pássaro. Aí ele ia tomar choque e ia morrer. Beleza? Tá explicado aí de uma forma bem mais coloquial, né, do que no texto. Enfim, vamos observar o que a questão quer. No trecho, encostar em algo, outro fio, poste. Em relação aos termos em destaque, selecione as corretas. Duas coisas aqui, gente. Ele quer que você analise, né, o termo em destaque, outro fio, poste, e ele quer que você selecione as corretas. Ou seja, pode haver mais de uma resposta correta, ou somente uma. Eu vou destacar aqui o parágrafo e vou dar aquele tempo precioso para vocês responderem. Olha aqui, ó, o último parágrafo aí, vocês podem ler, certo? 30 segundos para lerem. Pronto, excelente. Agora, mais 30 segundos para vocês responderem a questão. Pronto, galerinha. Tenho certeza aí que vocês saíram bem. Galera, primeira coisa que vocês têm que lembrar do aposto, ou que ele explica, certo?
ou que ele especifica. Quando ele explica, você observa a pausa, né? Você observa vírgulas, travessões, parênteses, ok? Quando ele especifica, não aparece isso. Então, a boa chances aqui é de ele estar o quê? Ele vai estar explicando. Olha aqui, ó, o travessãozinho. Então, a boa chance de ser a letra A já. Ele está explicando. E é verdade. Agora, vamos analisar aqui semanticamente. Encostar em algo. O que seria esse algo? Aí o aposto vem nos dizer o que é esse algo. Outro fio, ou até num poste, né? E aí ele deixa até as reticências, porque pode ter várias outras coisas também, né? Então, nós já observamos que explicar faz parte do processo. Especificar, não, porque se ele explica, ele não está especificando. Informar, a gente poderia até pensar que é informar, mas informar, gente, é quando ele adiciona, ele traz uma informação àquilo que já tem, certo? E aqui não é uma mera adição, né? Ele está justamente trazendo, né, ali a ideia, né, do que seja esse algo, não é apenas informação, como foi aquela lá de Carl Sagan. Enumerar, veja que ele não diz somente uma coisa, ele diz já outra, fio, poste, e aí as reticências para mais coisas. Então a gente pode entender que aqui ele explica e enumera, tá aí a resposta, A e a D. Beleza? Pois encerrou a nossa aula. Gente, bons estudos, até a nossa próxima aula. Valeu, galerinha. Abraço.